Então, bom dia! O volume é muito elevado, já está de férias da Páscoa, é isso? Bom, por aquilo que percebi nas últimas horas e nos últimos dias, entramos na semana em que muita gente vai de férias, não é? É bom saber que há muita malta de férias. Se estiver de férias, já sabe, tenham umas excelentes férias e não se esqueça de ver a cor do dinheiro, se não for em direto, pelo menos que seja em diferido. Bom, segunda-feira, a cor do dinheiro do dia 11 de Abril, do ano da graça de 2022. Eu gostava de começar o programa de hoje fazendo duas referências. A primeira é, quero agradecer ao pessoal da Associação Empresarial do Minho pela forma fantástica como organizou o jantar de sexta-feira e dar os parabéns a quem esteve presente. Porque o jantar correu muitíssimo bem. Os problemas analisados ali das empresas, pelo Jorge Marrão e pelo Sérgio Sousa Pinto, foram de uma qualidade extraordinária. E não sou eu que digo, são quem esteve presente. Aproveito para dizer àqueles que me escreveram, que fazem parte da Associação Empresarial do Minho, que não puderam ir ao jantar, que depois escreveram-me a dizer assim: ei pá, já sabemos que aquilo correu muito bem e tal, que pena, não há gravações. Não, não há, nem é para haver, ok? Isto é para participar, não há streamings em direto, é para participar e debater ali os problemas. É para isso que servem os jantares, ok? Portanto, falhou, da próxima vez inscreva-se, ok? Bom, segundo ponto, outro evento. Como sabe, começámos, eu e a Visão e outros stakeholders, a saber, Fidelidade, Novo Banco e Sendis, começámos o Corporate Talks no mês passado, que é suposto passar por 18 sítios de Portugal. No dia 20 é a vez de Barcelos Braga. Portanto, eu hei de pôr aqui brevemente o teaser para se inscrever. Não perca, foi outra coisa que correu bem no Porto e eu tenho a certeza, por aquilo que já vi de inscrições de preparação para o evento de Barcelos Braga, tenho a certeza que vai ser outro sucesso. Também, não se esqueça, esteja atento, é para inscrever, eu hei de pôr aqui o teaser, oportunamente. Bom, vamos então aos assuntos de hoje. Não posso deixar de lembrar, disclosure, que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando for ao site fazer compras via link que eu ponho aqui na... Aliás, pode até nem ir pelo link, basta ir lá depois nas saídas, no cupom promocional escreve Camilo e tem um desconto de 10%. Eu daqui a pouco já vou pôr as promoções desta semana. Então agora sim, o Governo, pela voz do Ministro Duarte Cordeiro, declarou que não está a pensar deixar reativar as centrais a carvão. A primeira coisa que me ocorre ao ver isto, sabendo que nós estamos numa crise energética e sabendo que o Governo antecipou o fecho das centrais a carvão, é dizer assim: aqui estão uns tipos que gostam de ser bons alunos, ok? Ou seja, a malta adora agradar a Bruxelas mesmo quando não é necessário. Eu já lhe expliquei isto aqui, o Governo forçou o fecho das centrais a carvão ao tributar excessivamente as produtoras de energia, ok? Portanto, porreiro pá, você está enfiado numa crise energética, o gás continua a preços elevados, a eletricidade inclusive, mais uma boa prova de que somos um excelente aluno, às vezes para o mau sentido. Ponto seguinte, soubemos no fim de semana que a auditoria ao Russiagate, aquela história do envio de dados da Câmara Municipal de Fernando Medina, o atual Ministro das Finanças, para os governos russo e não só, soubemos no fim de semana que esta auditoria só vai avançar agora. Perguntinha, isto ocorreu quando? Porquê é só agora? Só uma coisa, imagine que se apura mais qualquer coisa que tem a ver com a gestão de Fernando Medina. Há de acontecer alguma coisa? Fica a pergunta no ar. Ponto seguinte. Os preços da alimentação continuam a subir. É natural, não é agradável. Pode-se fazer uma previsão? Pode. É provável que se agrave nos próximos meses. E é provável que se agrave por duas razões. Uma é direta. Impacto direto, que é produtos que vão ser mais escassos porque eram produção de Ucrânia e Rússia, sei lá, trigo, óleo e por aí adiante. Depois um outro conjunto de produtos cujo preço está a subir por efeito da subida geral de preços, ou seja, aquilo que se chama inflação.
É dramático, sobretudo para as pessoas e famílias mais desfavorecidas. E não é só para o resto do mundo, é mesmo aqui em Portugal. É uma situação a acompanhar, porque como já aqui várias vezes referi, o que o Governo está a fazer nesta área é um erro. Está a tentar baixar impostos para todos, quando os ricos podem pagar o que está a passar e os pobres não podem. É um erro. Chama-se isto falha gravíssima de política social. O que vindo num Governo socialista é absolutamente deplorável. Havemos estar atentos a isto, que não vai ficar por aqui. Ponto seguinte. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, diz que a Comissão vai apressar o processo de entrada da Ucrânia. Errado. Errado. Uma coisa é dizer assim, pronto, a gente aceita que vocês se candidatem e vamos levar isto em consideração. Outra coisa é dizer vamos apressar. Primeiro porque há outros na fila e segundo porque a Ucrânia está muito longe de ter instituições capazes de pertencer a um espaço como o espaço da União Europeia. E é bom não esquecer as burradas que a União Europeia já fez nesta matéria, ao deixar entrar a Argentina, que não tem tradição, tinha tradição democrática, e agora começam a mostrar que são pouco proper and fit para estar na União Europeia. Não é só a Hungria, a Polónia é um bom exemplo. Já agora, como sabe, a Sérvia também está na calha para entrar. Não quero, como europeu, deixar entrar a Sérvia. Está encostada a Moscovo e, como se viu nas últimas horas, está encostada à China. Não precisamos de mais submarinos. E é bom que haja coragem de dizer isto. Enquanto a malta não perceber para que lado é que tem que cair e para onde é que tem que, o que é que tem que defender, eu não quero mais gente desta. Já me chega o que nós temos na União Europeia, gente, muito má companhia. Espero que haja muito mais cidadãos europeus a levantar a voz em relação a esta maltinha. No fim de semana contaram uma história que um tribunal, até foi o Tribunal da Relação do Porto, terá dado razão a numa disputa de casal, de violência doméstica, terá dado razão ao homem porque justificava a violência doméstica com falta de sexo. Eu não sei se isto é verdade, ainda não vi bem o que está por trás disto. Se for verdade, é mais uma peça inacreditável da justiça portuguesa. Impensável. E se isto for verdade, só nos falta perguntar como é que há juízes destes que ainda continuam em funções. Ok? É absolutamente deplorável. Último ponto. As mensagens do espectador. Estava eu ontem em sossego a tratar da minha gata, quando me começaram a cair umas mensagens assim, o Marcos Mendes falou em si. No comentário de outra. Eu às vezes não vejo. Vejo de vez em quando, não vejo, às vezes vejo mais de Paulo Portas. Depois fui à boxe e fui ver, e de facto o Dr. Marcos Mendes falou num comentário que eu fiz na CMTV, na sexta-feira, que é a propósito do assunto que vamos tratar hoje, que é o facto de Rui Rio ter apoiado a proposta do Partido Socialista de criar mais um imposto. Perdão. Mas o que, já agora quero agradecer às pessoas que me relataram para isso e também ao Dr. Marcos Mendes a referência, mas o Dr. Marcos Mendes depois viu o comentário inteiro e fez ali referência ao facto de dois países da União Europeia, estes países de leste, já nos terem ultrapassado, para além da Lituânia e da Estónia, que, salvo ver, foi em 2017 e Hungria e Polónia foi em 2021. Eu só quero alertar aos espectadores que me escreveram e a quem depois já tocou nisto, que aqui no canal A Cor do Dinheiro, em novembro, o Miguel Morgado, no dia D, disse exatamente isto. E foi o primeiro analista que eu me lembro em Portugal a fazer referência a isto. Portanto, ainda bem que me alertam para estas coisas, mas só quero dizer que a Cor do Dinheiro já tinha tratado disto, pela boca do Miguel Morgado. E aproveito também para dizer que hoje vai haver dia D, ao contrário do que aconteceu na semana passada, foi culpa minha, hoje vai haver dia D, às 21 horas, e só mais um ponto. O Think Tank não vai ter lugar amanhã, porque Jorge Marrão está fora, e vai passar para, em princípio, quarta-feira. Amanhã darei conta disso. Bom, vamos então aos assuntos principais de hoje, ok? E eu vou começar pelo artigo de Aníbal Cavaco Silva no Público. O professor Cavaco Silva escreveu um artigo hoje, de opinião, no Jornal Público, que diz o seguinte, aliás, que basicamente fala, o título é A Coragem Política do Governo e o Crescimento da Economia. Isto é uma entrada do artigo. No programa de governo apresentado à Assembleia da República, o único indicador objetivo sobre a política futura disponível, não se detectam sinais de um ímpeto reformista nas áreas em questão, com exceção da administração pública.
Eu estive a ler o artigo muito a correr, porque apesar de me levantar muito cedo não consigo dar conta de tudo, mas o artigo tem duas coisas. Primeiro, um artigo muito completo. Abrange os principais setores da sociedade e Cavaco Silva aponta as falhas que existem nestes setores. E aponta uma falha geral, que é, não se vê sinais de reforma aqui. Eu não podia subscrever melhor este artigo. Como sabe, sou uma pessoa que teve profundas divergências do ponto de vista do que se devia fazer com o professor Cavaco Silva. Fui um crítico dele, muito feroz até a algumas alturas. Ele detesta-me agora, nem sequer me fala quando me vê. Mas Cavaco Silva tem uma grande vantagem. É que, primeiro, percebe mais de política do que todo o bicho careta que existe na direita, em Portugal. Em segundo, a sua preocupação enquanto Primeiro-Ministro foi reformista. Podemos criticar algumas reformas que fez, mas fê-las. O problema deste governo é que não faz nenhuma. Nem deste, nem no anterior, nem do anterior. Não fez nenhuma. E há aqui uma parte do artigo que eu acho que sumariza tudo aquilo que Cavaco Silva analisa como a ação de António Costa. Então é assim. Se fosse tomado como indicador o perfil do Primeiro-Ministro, com base na análise da sua atuação nos 6 anos de desfia do governo, em que sobressaiu a aversão a políticas de caráter estrutural, obteve-se um grau de coragem política muito baixo, com exceção do mercado de trabalho, em que revelou resistência às ações da extrema-esquerda. Eu acho que Cavaco Silva é muito simpático com António Costa aqui, porque na lei do trabalho, o governo mentiu. Disse que não podia ceder numa série de coisas, não cedeu no essencial, mas cedeu em algumas coisas, à extrema-esquerda. Não cedeu mais, não foi porque António Costa é um reformista. Não cedeu mais porque Bruxelas não deixou. E as agências de rating, em conversa com o governo, fizeram diversos avisos sobre isto. Isto, em minha opinião, sumariza aquilo que é o perfil de António Costa, para que Cavaco Silva traça muito bem, e que vai deixar o país muito pior quando ele se for embora. Okay? Nós não fizemos reforma nenhuma, enquanto os nossos concorrentes principais, entre os quais já falamos dois há bocadinho, continuam a fazê-las. Mas o que é que eu acho que vai passar agora? Você não vai ter mais do que umas horas sem que os cães de fila agora apareçam a cair em cima de Cavaco Silva. Para já, quando António Costa fizer uma intervenção pública, vai com aquele seu humorzinho, o humor de quem está lixado por dentro, chateado por dentro, mas com aquela piadinha vai responder isto. Mas tenho a certeza que haverá uns Carlos César e outros que nas próximas horas virão para aqui vomitar ódio, quando a análise, se centrarem no artigo, a análise está muito bem feita. Aguardemos. Bom, então agora vamos ao assunto mesmo fundamental de hoje, que é o assunto de sexta-feira. Há dois assuntos, um deles vai ficar para amanhã, que é a análise da carga fiscal, que curiosamente aumentou. Repare, estamos no período em que temos um governo em que diz ser reformista e que acabou com a austeridade, não sei quantos, e que baixou os impostos, e no entanto a carga fiscal continua a subir. Vai ficar uma análise amanhã. Mas o que é que eu quero pegar aqui? Na sexta-feira, a CMTV ligou-me por causa de um comentário sobre o que estava a passar com os preços. Mas, entretanto, na televisão apareceram as declarações do Dr. Rui Rio e eu não tinha percebido porquê, sobre o imposto. E depois não tinha percebido porquê, percebi pela intervenção do Sr. Professor António Costa e Silva mais tarde. O Ministro da Economia, Professor Costa e Silva, veio dizer que o Governo quer lançar mais impostos. E falou de impostos extraordinários sobre as empresas energéticas. A primeira coisa que me ocorreu foi, espera aí, então, mas mais impostos sobre, neste caso, quem produz energia ou serviços relacionados com a energia? Só uma questão. Você tem a noção qual é a taxa que neste momento é aplicada sobre as elétricas? A taxa de IRC mais as outras alcavalas em si, nomeadamente a contribuição especial do setor energético. Repare uma coisa, qualquer dia, o pano onde está escrita as leis fiscais portuguesas parece uma manta de retalhos. É o que vai acontecer mais dia menos dia. E eu vou-lhe dizer porquê. Você tem o IRC sobre estas empresas. Depois tem a contribuição especial de 2014, Passos Coelho, continua a ser especial, ou antes de 2014, continua a ser especial porque mantém-se lá.
E agora vai criar mais um imposto extraordinário por causa dos lucros extraordinários? A carga fiscal sobre estas empresas já é superior a 50%, ou fica lá muito próximo. É isso que a gente quer, continuar a tributar empresas. Ainda há bocado vimos que havia 2 países que já nos passaram, cujas taxas de IRC não têm nada a ver com as que nós praticamos. Mas pronto, vamos seguir. Primeiro, o que é que são lucros extraordinários? Eu não consigo perceber. A partir do momento é que se determina o que é lucro extraordinário, e a propósito de quê? Então, mas os lucros extraordinários têm a ver com... Espera aí, eu acho que o António Costa e Silva, que é de uma palermice, mas é de uma palermice que eu não me lembro de ver pior nos tempos mais recentes da economia portuguesa, que ainda por mais foi gestor de uma empresa chamada Partex, da Gulbenkian, que tratava de petróleos. O Costa e Silva sabe muito bem que se há que lançar algum imposto extraordinário aqui, é sobre os produtores. Mas é os produtores de ramas, de petróleo e de gás. Não é sobre as empresas que transformam isto. Porque se a montante, isto é, na nascente, os preços sobem, aqui em baixo também têm que subir. Percebe? O que eu acho espantoso nisto é a palermice do Costa e Silva, que em vez de estar a falar disto, devia dizer assim: porra, nós já, desculpa a expressão, nós já temos impostos elevados sobre os combustíveis, sobre a energia. Queremos criar mais? Bom, este fulano, além de ser um académico, que deve ser um grande académico, mas é um teórico, e eu já ouvi a falar em público, e já falei com ele, perdi qualquer dúvida sobre isto, é um teórico, é um professor universitário, não percebe peva de economia real. Zero! Percebe? E para ficar bem perante a opinião pública, que isto são assuntos populistas, não são populares, são populistas, vem lançar esta atuarda. Está a ver? Impostos extraordinários. Ele sabe muito bem que o problema não está nas empresas de energia, está em quem produz as ramas e o gás. Está a ver? Bom, mas sigamos. Razão de ordem. Num governo, é um ministro da Economia que fala sobre impostos? Que eu saiba, o responsável pela lei fiscal chama-se Ministério das Finanças. Quem está no Ministério das Finanças é Fernando Medina. Portanto, a partir de agora ocorrem-me 2 coisas. Quem é que encomendou isto? Foi o Primeiro-Ministro, que não quer borrar a cara de Fernando Medina? Foi Fernando Medina que combinou isto com Costa e Silva? Eu não sei. O que me parece é que é demasiado amadorismo. Eu começo a acreditar que não. Ok? Começo a acreditar que isto foi o voluntarismo de Costa e Silva, que gosta de inventar coisas, não é? Com aqueles discursos com muitos advérbios de modo, absolutamente, convictamente e coisas do género, que resolveu inventar esta brincadeira. Uma coisa é certa, você que está deste lado, que estiver surpreendido, deve estar a pensar o seguinte: mas como é que é possível? O PS com o Bloco de Esquerda são os maiores criadores de impostos em Portugal. Já lhe expliquei isto, o partido mais amigo de impostos em Portugal chama-se Bloco de Esquerda. A seguir, pelos vistos, é o Partido Socialista. Não é? Porque continua a jurar que baixa impostos e nós temos a carga fiscal mais elevada de sempre. Como eu lhe digo, irei analisar isto na edição da manhã. Bom, agora vamos lá. Pior que a palermice de António Costa e Silva na sexta-feira foi a de Rui Rio. Porque o Rui Rio, eu já tinha explicado aqui na sexta-feira, que foi tosado em brasileiro quer dizer tosqueado, não é? Foi buscar lã, saiu tosqueado, que foi isto que o Dr. Marcos Mendes me citou no fim de semana. Rui Rio é confrontado com esta brincadeira à saída da Assembleia da República. Foram as imagens que a CMTV mostrou quando pediu o comentário. E eu vi que ele veio as mãos à cabeça, não é possível. Porque o Rui Rio não só cometeu o erro de ter ido defender a porcaria da posição do PSD na questão do Orçamento de Estado para a Assembleia da República, fez aquela figura, como inclusive em cima disto vem dizer: não, eu estou de acordo. Sim, se apurando aquilo que são os lucros ordinários, ou seja, que as empresas ganharam por causa do efeito da guerra, eu sou favorável à tributação. What the... Repare do que é que isto revela de estupidez. Não é só palermice, é mesmo estupidez. Parte do Rui Rio. Primeiro, não devia estar lá a defender o Orçamento de Estado. Segundo, é confrontado com uma questão estrutural.
tem a ver com impostos. E este fulano, que é tapado que nem uma porta, percebe? Vira-se e diz, não, a posição do PSD é que se deve ir para a frente com os impostos extraordinários. Mas que coisa, mas não é, está a ver uma caçadeira no pé? Não é caçadeira, é uma bazuca no pé. Isto rebenta com a credibilidade do PSD porque compromete o PSD com partidos de impostos, percebe? O PSD que passou a campanha eleitoral, inclusive ele próprio, a falar de carga fiscal e a dizer que não queria mais impostos, é o partido que aparece a defender que haja ou seja criado um imposto extraordinário sobre os lucros das empresas energéticas. Confesso, nunca vi o PSD e a direita portuguesa tão mal representados. E já agora os meus amigos do PSD e fora dele, da direita, que me chateiam comigo quando eu critico Rui Rio, pá, digam-me o que é que têm a dizer em favor deste tipo. Porque eu não encontro nada, mas nada que possa defender este fulano. Que comete este erro de, em vez de deixar o PS entalar-se sozinho com aquilo, quer encostar o PSD à esquerda. Isto só mostra uma coisa. Este tipo não percebeu nada das eleições. Ele não percebeu porque é que levou uma tareia santa do Partido Socialista. Ainda não percebeu que querer ser igual ao outro, as pessoas vão votar no original, não é na cópia. Rui Rio já devia ter pirado dali. O PSD vai descobrir daqui a uns tempos que foi o pior líder que teve desde a sua fundação. Porque isto é afundar o PSD, é encostar o PSD ainda mais à esquerda. O que o Sr. Rui Rio devia ter dito na sexta-feira era o seguinte, desculpem lá, não se decide impostos em cima do joelho. Já agora, o Partido Socialista é quem criou a carga fiscal mais elevada de sempre em Portugal. Era isto que devia estar a ser discutido. Não. Rui Rio fez o favor ao PS de encostar o PSD ainda mais à esquerda. Valha-me Deus, como se diz lá em cima, onde a gente esteve no fim de semana. Bom, carga fiscal ficou para análise amanhã, dia hoje às 21 horas, think tank não vai ser amanhã. Chegámos ao final do programa de hoje, quero agradecer a vossa paciência, quero pedir a quem está a ver e a quem vai ver aquilo que peço sempre, que é colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Já sabe porquê, aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até logo às 21 horas.